Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 11ª lição desse trimestre, estudando sobre Êxodo e Levítico. O tema para hoje é como adorar o Deus Santo. E o texto base está no livro do Levítico, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 17. E nós temos como objetivos neste comentário reconhecer o caráter santo de Deus. Depois, saber que leis não mudam o coração. E por último, agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Os pontos que nós vamos discorrer são eles: o livro de Levítico, sacrifícios e ofertas e consagração do sacerdócio. Eu quero nesse momento também agradecer a você que já é inscrito no canal. Mais uma vez o meu muito obrigado. Para você que tem compartilhado o link, também meu muito obrigado. E você que vai continuar compartilhando. Para você que ainda não é inscrito no canal e você quiser fazer isso agora para nos ajudar, para que a palavra de Deus seja estendida ainda, alcance mais vidas com essa mensagem de salvação, eu também ficarei grato a Deus pela sua vida. Portanto, nesse momento, a todos vocês que me acompanham nesse momento para esse comentário, sejam todos muito bem-vindos, Deus nos abençoe e vamos então ao nosso comentário de hoje, o primeiro ponto falando sobre o livro de Levítico. Na introdução desse comentário, o escritor diz que Levítico foi escrito enquanto Israel ainda estava acampado diante do Sinai, enquanto que Êxodo tem por tema a comunhão que Deus oferece para o seu povo mediante a sua presença no tabernáculo. Então, nós estamos estudando Êxodo e Levítico. Êxodo fala da comunhão que Deus oferece para o seu povo, e Levítico fala então das leis e da santificação do povo, tá certo? Os dois livros que nós estamos estudando. Levítico apresenta as leis, enquanto que Israel haveria de mantê-la em um manual pronto para que eles pudessem seguir, né? Um manual para o serviço sacerdotal, para as ofertas e para os sacrifícios no tabernáculo. Eles não tinham como ficar sem saber o que fazer. Levítico traz um manual completo. Agora, quando se fala do livro, o escritor diz que esse Êxodo é o livro da redenção, Levítico, então, é o livro da santidade e o livro da adoração. É Levítico que vai ensinar como o povo se santificar diante de Deus e como o povo também adorar a Deus. Por isso é muito importante a leitura do livro de Levítico. O capítulo 1, versículo 1, o escritor diz que chamou o Senhor a Moisés. E, na verdade, no hebraico, o título do livro era dado pelas primeiras palavras. Então, logo no hebraico, o nome do livro de Levítico seria Chamou o Senhor. Mas, com a sua tradução para o grego, ele agora recebe um outro nome. Ele recebe o nome de Levítico, pois o seu conteúdo trata das leis relacionadas aos ritos, aos sacrifícios e ao serviço sacerdotal dos levitas. Por isso, o nome então, Levítico. A tribo de Levi, ela foi separada por Deus para o serviço sacerdotal. Então, somente da casa de Levi era consagrado os sacerdotes e o sumo sacerdote. Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Vale lembrar de que toda essa tribo foi separada, embora que nem todos dessa tribo eram sacerdotes. Os que cuidavam do tabernáculo, do templo, os levitas, numa forma em geral, aqueles que cantavam, aqueles que tocavam, aqueles que arrumavam a tenda, aqueles que trocavam a tenda, que mudavam a tenda. Ou seja, todos esses eram levíticos, aqueles que trabalhavam no ofício ali, do auxílio aos sacerdotes. Toda era a tribo dos levitas. Nem todos os levitas seriam sacerdotes, mas toda a tribo de Levi era que servia ao sacerdócio, tá certo? Então, Levítico está em estreita conexão com Hebreus. Quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente tem uma noção muito mais clara por que o livro de Levítico foi escrito. O tema central do livro de Levítico, nós podemos observar que está nos versos 11, no verso 14 e no verso
45 do capítulo 1, onde Deus fala para o seu povo dizendo: eu sou o Senhor, eu sou santo e exijo do meu povo santidade. Por isso a questão da construção do tabernáculo, para que as leis fossem estabelecidas, as leis fossem cumpridas, ou seja, os rituais estivessem ali já num programa. O que seria feito quando alguém desobedecesse a lei de Deus? Portanto, então, o tema central do livro de Levítico é Deus Santo, que espera do seu povo santidade, ou que exige do seu povo santidade. E essa santidade por quê? Porque lá no Gênesis nós vamos perceber Gênesis mostrando, na verdade, o pecado do homem. Quando o homem pecou, caiu. Então Gênesis tem o relato do pecado. Enquanto que Êxodo, ele é o livro da redenção. É aquele livro que Deus, já falei para você há pouco, de que Deus está tirando o povo de Israel do Egito, tirando do pecado, perdoando seus pecados e levando à terra prometida. Enquanto que Levítico mostra como o homem pecador pode mudar, pode andar em comunhão com Deus. Levítico vai mostrar que o homem pecador pode andar em comunhão com Deus através de quê? Através dos sacrifícios que ele deveria fazer para que os seus pecados fossem perdoados. Então, neste livro, a palavra santo ou santidade, ela é mencionada 80 vezes no livro de Levítico, ou seja, para mostrar que é o tema central do livro, santidade, santo, santidade, ou seja, um Deus santo exigindo do seu povo santidade. E aí nós vamos para o terceiro subtópico, quando ele diz assim, a importância e propósito do livro. Não era à toa, como eu falei para você, o livro tinha uma importância e tinha um propósito. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Então é muito comum ouvir pessoas dizerem, ou até crentes mesmo, dizer que não gosta da leitura do Levítico, por ser ele um livro muito enfadonho, a sua leitura, por ser um livro muito difícil, cheio de regras, cheio de rituais. E assim mesmo, esses ritos não podem ser praticados mais hoje, então é muito difícil, é muito complicado ler Levítico. Nós devemos lembrar que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foram as palavras de Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17. Então toda a Escritura, ou seja, Levítico também não está simplesmente escrito por acaso. Ele tem algo específico e um objetivo para mim e para você. O segundo a argumentação de fazermos a leitura desse livro é que nós temos na obra de Cristo lá na cruz a exata compreensão desse livro. Portanto, quando você lê Levítico e ler o livro aos Hebreus, você vai ter uma noção clara de que lá na cruz parece que está coroando o livro de Levítico. O que Levítico está mostrando é simplesmente o alicerce, a base do que vai acontecer lá na cruz. Por isso, todos aqueles rituais, por isso, todo aquele sacrifício. E em terceiro, nós temos que, mesmo não sendo mais praticados os sacrifícios levíticos, eles trazem princípios valiosos, como a atrocidade do pecado que fazia com que os israelitas perecessem. Ainda hoje esse pecado tem o mesmo poder, a mesma atrocidade, e na verdade Levítico aponta de que mesmo tendo esse homem israelita lá, pecador, ele, através do sacrifício, ele alcançava a misericórdia de Deus. Ou seja, esse pecado tinha um preço alto, tinha que ser pago para poder ser restaurado esse homem. E todo o pecado, quando olhamos para Levítico, tem um preço alto. Ele custa sacrifício, custa derramamento de sangue, e que o próprio pecador não tem como fazer nada por si, a não ser que ele encontre um substituto para o seu pecado. Era isso que Deus queria fazer, para que o homem continuasse vivendo, não morresse pelo seu pecado, mas encontrasse um substituto. O que isso fala quando olhamos para Cristo? Fala que Cristo foi o nosso substituto do nosso pecado, que se entregou a si mesmo por nós para morrer em nosso lugar. Ou seja, ainda hoje, quando a gente lê Levítico, a gente lembra, olha para isso aqui e vê, é verdade. Se não fosse a morte sacrificial de Cristo Jesus, onde estaríamos nós? Não é verdade? Então é importante a leitura do livro de Levítico.
E aí nós vamos agora para o segundo ponto do comentário, quando ele fala sobre sacrifícios e ofertas. Aqui nós vamos para esse ponto também interessante do comentário, porque Levítico apresenta as leis, como eu já falei para você, ele apresenta os rituais, os sacrifícios, pelos quais Israel deveria ter consciência da sua pecaminosidade e também da necessidade de receber misericórdia de Deus. Eles deveriam ter consciência disso, por isso as leis para que eles oferecessem os sacrifícios. Agora, já com o tabernáculo feito, inaugurado, Israel agora recebe de Deus através do seu mediador. Quem? O mediador, Moisés, o homem que Deus levanta para guiar o seu povo, e Deus agora, através de Moisés, então passa as leis para o seu povo. Existem 5 tipos de principais sacrifícios ou ofertas, divididos aqui em voluntários e obrigatórios. Por que voluntários e obrigatórios? Porque, na verdade, existia sacrifícios que eram voluntários. Faz quem quiser. Mas existia sacrifícios ou ofertas que eram obrigatório alguém fazer. E é sobre isso que nós vamos observar nesse momento, nesse ponto do comentário. Sacrifícios voluntários. O que é o sacrifício voluntário? Primeiro ele fala no capítulo 1, no verso 10, que existia ali a oferta do gado miúdo, do gado graúdo e até às vezes até de aves. Essa oferta era uma oferta chamada de holocausto, oferta do holocausto, o sacrifício do holocausto, já conhecida também desde os tempos primitivos. Por exemplo, a gente vê Noé oferecendo esse tipo de holocausto para o Senhor, de oferta, quando ele desce da arca depois do dilúvio e ele então oferece vários animais limpos, oferece ao Senhor como um sacrifício, como uma gratidão a Deus por ter sido ele poupado daquele dilúvio juntamente com sua família. Uma forma de prestar um culto a Deus, de agradecer a Deus. Nós vamos ver também lá no livro de Gênesis, o fato de Noé está no Gênesis 8, mas no Gênesis 22, verso 13, está o fato de Abraão, quando ele vai oferecer o seu filho Isaque a pedido de Deus, e quando ele vai para imolar Isaque, a voz do anjo brada de que o Senhor não aceitaria o sacrifício de Isaque. E quando Abraão olha ao seu lado, está lá um cordeiro preso pelas pontas, e ele então pega aquele cordeiro e oferece em holocausto, em sacrifício a Deus, agradecido naquele momento por Deus ter honrado a sua fé, ter poupado a vida do seu filho, e agora, grato a Deus, ele oferece o sacrifício que Deus proporcionou ali para ele. Então, oferece aquele holocausto, aquela oferta, e isso era voluntário, não era obrigado a fazer. Por isso que era a oferta de holocausto. E as vítimas apresentáveis tinham um custo variável. Como eu falei para você, poderia ser um boi, poderia ser um carneiro, poderia ser um animal de porte pequeno e até mesmo uma ave. Por que essa variedade? Porque Deus permitia de que qualquer pessoa, de qualquer poder aquisitivo, pudesse fazer a sua oferta, fazer o seu culto a Deus. Ah, não, eu não posso fazer porque eu não tenho uma fazenda de gado. Eu não posso fazer porque eu não tenho criações. Não, qualquer pessoa, o que ele pudesse oferecer de coração, agradecido a Deus por algo, então ele fazia a sua oferta, né? Essa oferta seria queimada, poderia ser até um pássaro, uma ave, ele poderia fazer isso, né? Então seria queimado sobre o altar, numa demonstração de uma oferta ao Senhor Deus. E então, esse holocausto era um retrato da entrega completa de Cristo. O que ele estava fazendo ali, naquela gratidão a Deus, era um retrato. Apontava que um dia Cristo ia ser entregue voluntariamente pelos nossos pecados para alcançar todos os povos, de todas as tribos, raças e nações. Ou seja, aquele sacrifício, ele apontava para Cristo. Por isso que quando a gente olha para o livro de Levítico, é importante olhar lá para o Hebreus, que você vai ter uma conexão muito clara. E a segunda oferta era uma oferta voluntária, era oferta de manjares. Isso aqui era oferta de cereais, que as pessoas ofereciam também para Deus. E o que significava isso? Significava para aquele povo que o cereal lembrava ao povo que sua comida vinha de Deus e, portanto, eles deviam a sua vida a Deus. Então, por isso eles ofertavam também. Era uma oferta também voluntária, não era obrigado. Agradecer a Deus por essa oferta, então fazia-se essa oferta.
oferta. Depois tinha uma terceira oferta, que era a oferta voluntária, o sacrifício pacífico. Isso aqui já era um pouco diferente, porque a pessoa ofertava esse tipo de oferta. Era uma oferta que ele levava, parte dessa oferta era entregue a Deus, parte dela também, uma parte para o sacerdote, e a outra parte voltava até para o ofertante. Às vezes até para ele fazer ali um momento de comunhão com alguém da família, um pacto, alguma coisa assim. Esse nível de oferta aqui, essa oferta pacífica, algumas delas estão ligadas até a um pacto, como eu falei para você, um pacto de um relacionamento com alguém ligado também a Yahvé, ao Senhor. Então, naquele momento, então, repartia parte daquela oferta, daquele sacrifício, fazia parte daquele ritual. Também era ligado às festividades, às vezes um momento de uma conquista, de uma vitória, alguém também às vezes fazia isso. E essa oferta pacífica, ela teria pelo menos 3 categorias. Uma era agradecer a Deus com confiança e reconhecimento por aquilo que ele fez. Então se fazia essa oferta, esse sacrifício oferecido a Deus. Ou também quando alguém oferecia esse sacrifício agradecido a Deus ou fazendo um voto. Eu estou votando que se o Senhor fizer isso, eu serei tal. Então ele fazia aquele sacrifício como forma de um voto, já agradecendo pela bênção que ele ia receber. Ele fazia então já esse sacrifício. Ou ainda um voto de agradecimento, uma oferta de agradecimento e dedicação pelo que Deus tinha feito por ele. Então essa era a oferta voluntária e o sacrifício pacífico. Mas agora o escritor fala também de ofertas obrigatórias. Aí aqui já era obrigado, aqui não tinha jeito, tinha que fazer. Todas as 3 primeiras, voluntário, faz quem quiser. Agora aqui já era obrigatório. Como assim? Porque no capítulo 4, no verso 2, ele está dito sobre isso, que era obrigatório porque era a única forma de obter perdão, quando alguém pecava contra Deus. Então não tem outro jeito. Se você quiser, você faz uma oferta para Deus para que seu pecado seja perdoado. Não tem jeito. Ou você faz ou do contrário, não recebe a cura dos seus pecados. E então, quando a gente olha para o texto, esse tipo de oferta aqui era a oferta por aquele pecado de ignorância. O que era um pecado de ignorância? Era aquele pecado que você cometeu talvez sem perceber que tinha pecado. Por exemplo, você deixou de prestar auxílio a alguém que precisava do seu auxílio. Na lei era pecado, você deixou de cumprir, de olhar para o seu próximo, então pecou. E esse pecado você era obrigado a vir e oferecer um sacrifício a Deus para que o seu pecado fosse perdoado. Você cometeu algo mesmo que você não sabia que estava errando, mas que você errou, você pecou diante de Deus. Aí você tinha que fazer uma oferta. Essa oferta tinha que ser levado aos sacerdotes para que você então fosse perdoado do seu pecado. Mas também a 5ª oferta era uma oferta também obrigatória pelo pecado voluntário. O primeiro, um pecado involuntário, né? O pecado da ignorância. Eu não sabia que estava errando, mas errou. Eu não sabia que precisava ajudar ele, mas ele precisava de ajuda. Eu não sabia que eu precisava ajudar o boi dele que tinha caído lá no... Mas você deixou de fazer, deixou de prestar o socorro, você errou, você pecou. Agora aqui não. Essa última oferta, esse último sacrifício era pelo pecado voluntário. Era aquele que o cara pecava e sabia que tinha pecado. Por exemplo, ele sabia que precisava, ele encontrou alguma coisa perdido do seu irmão. E ele encontrou, sabia que aquele objeto perdido era do irmão João lá. Mas ele pegou e guardou para si. Escondeu, ou ele roubou alguma coisa do irmão, ele subtraiu alguma coisa de alguém, ele cometeu um pecado e ele sabia que não podia cometer aquilo ali. Então ele tinha que chegar diante do sacerdote com a sua oferta. Vale lembrar que lá tinha os ritos e todas essas ofertas. Não dá para mim falar de todos os rituais, como eram feitos. Mas essa oferta ele tinha que levar, escuta só, ele tinha que devolver aquilo que ele roubou, ele tinha que devolver o produto daquilo que ele sugou de alguém, o que ele suplantou de alguém, ele tinha que devolver. E Deus ainda exigia mais, você vai pagar juro ainda. Ele tinha que devolver o 5º, ou seja, 20% do valor daquele objeto que ele
ele subtrair a ira de alguém, ele tinha que devolver um valor de 20% a mais e pagar todo o seu pecado através daquele sacrifício. E aquele sacrifício, vale ressaltar no capítulo aqui do Levítico 6, que aquele sacrifício era somente por aquele pecado. Ele não cobria outro pecado. Acumulou vários pecados e agora eu faço só um ritual e apaga tudo. Não, não. Cada ação, cada pecado merecia, então, um sacrifício. Entendeu? Então, por isso que tinha os voluntários e os obrigatórios. No caso do pecado, era obrigatório fazer o sacrifício. Com isso aqui, quando nós olhamos para esse texto, o sacrifício de Cristo, lá em Hebreus capítulo 9, verso 14, muito mais o sangue de Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados, diz o escritor, mais do que o sangue dos animais. Esta é a razão de tantos detalhes. Deus não permitiu e não permite que o culto a Ele seja feito de qualquer maneira. Há um padrão. A segunda razão é que tudo aquilo que prefigurava o perfeito sacrifício que poria fim a todos os outros, a saber, o de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é o único sacrifício que então colocaria fim em todos aqueles outros sacrifícios que o Levítico mostra. Ou seja, por isso a importância de que a leitura do Levítico, olhando para todos esses ritos, para todos esses sacrifícios, apontava então para o Calvário, Cristo Jesus. E aí, para a gente chegar o terceiro ponto, quando fala sobre a consagração do sacerdócio, nós vamos observar o seguinte: Deus escolhe, ou seja, o sacerdócio era escolhido por Deus. E ele escolhe então, como eu já falei, da tribo de Arão. Na verdade, Arão e os seus filhos não mereciam, não eram merecedores, mas Deus escolheu, Deus os chamou. Deus os chamou para o sacerdócio. Eles não tinham direito, nem mereciam. A primeira consagração ao ministério aconteceu com Arão e os seus filhos, e logo depois a todos os levitas, os filhos de Levi, ou da tribo de Levi, separados para a função do tabernáculo, ainda que nem todos eles eram consagrados ao sacerdócio, né, os filhos de Levi. E isso joga algumas luzes sobre o ministério pastoral. Sua maior crise diz respeito a pessoas que lá estão sem a inabalável convicção de terem sido escolhidos por Deus. Isso é o que acontece hoje, talvez com a descredibilidade de muito do ofício pastoral, porque existem pessoas que hoje se revestem de uma capa, ou seja, de uma função pastoral, e que muitas vezes não tem a plena convicção de que foi chamado, mas simplesmente por causa da oportunidade, ou quem sabe por causa do conchavo, ou quem sabe por causa do resultado de acordo entre pessoas, e enfim. Mas na verdade o que nós observamos aqui, o ofício sacerdotal foi algo de Deus, Deus se escolheu, Deus que separou. E aí nós temos então, agora, sobre as vestes sacerdotais. Essas vestes sacerdotais, Arão e os demais sacerdotes deveriam se trajar adequadamente para o ofício sacerdotal. Eles não poderiam entrar de qualquer jeito, de qualquer forma. Vale lembrar de que as vestes dos sacerdotes, eles tinham pelo menos 7 peças que eles vestiam. E entre elas, ele tinha um turbante de linho com uma lâmina de ouro, escrito naquela lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Para mostrar que um sacerdote, ele não poderia exercer o sacerdócio de qualquer forma. Ele precisava estar bem preparado diante de Deus. Vale lembrar também que não era a roupa que lhe dava o direito de sacerdócio, mas o sacerdócio que deveria estar equipado daquela forma como Deus queria. Sabe, o poder do sacerdócio não estava na sua roupa, mas na sua fidelidade, na sua crença, na sua honestidade, na sua dedicação ao serviço sacerdotal que fazia. Não era simplesmente o símbolo da roupa. E aí, nós vamos finalizar o comentário quando ele diz: as responsabilidades dos sacerdotes eram muitas e detalhadamente explicadas por Deus. É o que está no livro. Se você ler aí no livro de Levítico, lá já no capítulo 8, você vai ver toda essa riqueza de detalhes.
mas nada podia ser feito à revelia. Por essa razão foi que Nadab e Abiú, eles morreram diante do Senhor, porque eles ofereceram fogo estranho no ofício do sacerdote. E o que era o fogo estranho? Não era, pastor, o que era um fogo estranho? O fogo estranho, na verdade, é porque eles não estavam autorizados a fazer aquele serviço de sacerdote. Eles resolveram fazer, nós vamos fazer, e fizeram. Mas não era o que Deus queria, eles não estavam separados, eles não estavam na condição de sacerdotes para fazer aquilo. Por isso que Deus, então, ele puniu eles e o matou. E aí, queridos, nós finalizamos o comentário quando nós lemos o seguinte, o último parágrafo desse texto, quando ele diz assim, eles morreram. Podemos ser entusiastas do Evangelho de Cristo? Sim, podemos ser um entusiasta, mas nós devemos lembrar uma coisa, o fundamento desse Evangelho já está posto. Qual é esse fundamento? O fundamento é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos substituir esse fundamento. Existe hoje no Brasil vários movimentos feitos nos arraiais gospel, de maneira muitas vezes até meio louco, até trazendo prejuízo à evangelização, ao Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo não leva ninguém a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus ou que seja contrário àquilo que está registrado na palavra de Deus. Portanto, querido, eu quero te agradecer nesse momento. Espero poder ter contribuído um pouco mais para você. Espero que no próximo comentário estejamos juntos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima EBD juntamente com seus alunos. Para você que é aluno que está me acompanhando, que Deus te abençoe, uma ótima aula também ao lado do seu professor. E até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.